Toda vez que a gente fala sobre aplicações e serviços que fazem gestão de senhas, a maioria das pessoas pensa inicialmente no armazenamento dessas credenciais. É claro que o armazenamento é um ponto muito importante, mas quando a gente fala do mercado de prestação de serviço de TI, existem outras preocupações que os MSPs precisam levar para os seus clientes finais. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo de gestão de senhas, nesse vídeo eu vou mostrar para você 4 recursos incríveis do Passportal que vão levar o seu serviço e os seus conceitos em senhas para um outro nível. O primeiro recurso principal do Passportal, além do armazenamento, é a gestão dessas credenciais. E quando a gente fala em gestão, a gente está pensando em conceder acessos somente às pessoas específicas que podem ter acesso a essas senhas. Então a gente consegue, dentro do produto, segmentar por grupos de acesso, por clientes e categorias de usuários quem e quando vão ter acesso a essas credenciais. Além disso, todo o uso das credenciais do Passportal fica registrado num log de eventos e você consegue acompanhar quem está usando essas credenciais e quando essas credenciais estão sendo usadas. Então, numa eventual falha de segurança, onde essa credencial está sendo usada fora do horário comercial ou numa localidade desconhecida pela sua empresa, a gente consegue identificar, através desses relatórios, possíveis falhas e quebras de segurança e vazamento de senhas que uma ferramenta de gestão pode trazer esse acompanhamento para a gente. Além disso, com esses acessos e todo esse relatório que a gente tem para senhas, o Passportal ele traz um processo muito interessante, que é o processo de desligamento de funcionário. Então, toda vez que um colaborador, seja da sua empresa ou do cliente final, está sendo desligado dessa empresa, o Passportal vai trazer para a gente um processo de desligamento onde ele mostra quais foram as credenciais que esse colaborador utilizou desde que essa credencial foi trocada e quais credenciais precisam ser alteradas para que a gente garanta que, assim que esse cara for desligado da empresa, ele não tenha mais nenhum tipo de acesso às credenciais e aos dados sensíveis do local que ele trabalhava. Além do módulo de gestão de credenciais, o Passportal também tem um poderoso sistema de gestão de documentação de TI. Então você consegue ter toda a documentação do parque de TI do seu cliente dentro do mesmo sistema das credenciais e ainda criar vínculos entre essas documentações para cada credencial que roda em cada dispositivo. Então imagine o cenário onde um técnico da sua empresa precisa fazer um acesso remoto, por exemplo, a um servidor e de uma forma rápida e centralizada, dentro do Passportal, ele consegue acessar a documentação desse servidor, ter acesso inclusive ao inventário desse dispositivo e entender quais são as credenciais que acessam e rodam em cada aplicação desse servidor. E ainda se você usa o Take Control da Enable, a gente consegue integrar o acesso remoto no Passportal. Então eu centralizo esse fluxo de suporte, onde ele vai ter o acesso à documentação desse servidor, as credenciais e ainda conseguir fazer um acesso remoto nesse dispositivo. Então imagina a facilidade e a democratização dessa informação que fica de fácil acesso para os seus técnicos. Ele não precisa mais perder tempo procurando documentação em diversos locais, às vezes perguntar qual é a credencial de acesso a esse servidor para um técnico ou até mesmo para um usuário dentro desse cliente final, que a gente sabe que acontece com muita recorrência. A gente geralmente tem alguém lá dentro que conhece as credenciais e quando eu preciso eu vou até ela para perguntar, eu consigo centralizar tudo isso dentro de um sistema. E ainda garantir para o meu cliente que a gestão dessas credenciais estão sendo realizadas de forma devida. Então eu mostro para ele através de relatórios quantas vezes essa credencial foi usada, qual que é a idade dessa credencial, qual que é a complexidade dela e eu consigo alterar isso de forma automatizada de tempos em tempos e ainda comunicar ao meu cliente final que essas alterações estão sendo realizadas. Ainda nesse assunto de facilitar a vida do seu técnico e conceder acesso a informações para o seu cliente final, o Passportal conta com uma licença exclusiva para o usuário final chamada de Passportal Site. É a possibilidade que você tem de entregar também o acesso ao Passportal para os usuários finais da empresa que você atende. Então imagine que todas as credenciais do ambiente daquele cliente, da rede daquele cliente, estão sendo geridas e controladas pela sua equipe, mas eventualmente quando ele precisar, você também pode conceder acesso a essas credenciais ao usuário final. E o Passportal Site tem os mesmos recursos de gestão de senhas do Passportal convencional. Ele consegue ter acesso à plataforma web, a gente tem um aplicativo para navegador onde ele também consegue utilizar de forma rápida e facilitada as credenciais da própria empresa e também tem um aplicativo de celular para que o usuário final possa controlar inclusive as próprias senhas pessoais. O Passportal tem uma divisão interna para cofre de senhas pessoais, onde ninguém da empresa, inclusive do MSP, consegue ter acesso a essas senhas e além de conceder acesso de forma corporativa a essas credenciais, o usuário também pode usar de forma pessoal e doméstica um aplicativo de senhas.
Então a gente tira a necessidade, por exemplo, de aplicativos convencionais para usuários simples, como LastPass, ou até mesmo aquelas pessoas que guardam senhas em planilhas de Outlook, para que a gente consiga compartilhar essas senhas com o usuário final e também garantir que ele possa ter uma gestão pessoal das próprias credenciais. E uma vez, eventualmente, caso esse colaborador seja desligado, a gente também consegue entregar para ele um relatório, então baixar as credenciais pessoais que ele tem e disponibilizar isso para ele através de uma planilha. Além disso, o PassPortal, além de gerenciar as credenciais, que é um tópico super sensível, o produto também tem alguns recursos e algumas ferramentas de segurança. Então ele conta sim também com controle de acesso por parte dos técnicos que usam. É uma solução que possui duplo fator de autenticação, então o login dela vai estar assegurado por mais de uma credencial muitas vezes, e você pode ficar despreocupado que somente a pessoa correta vai ter acesso ao produto e as credenciais. Além disso, o PassPortal também consegue te avisar e você consegue personalizar alertas de acordo com certos eventos que vão acontecer dentro do produto. Então, caso, por exemplo, um técnico inclua uma nova credencial ou altere uma credencial, remova qualquer registro, você consegue criar alertas para que você seja avisado disso. O PassPortal conta com um sistema muito simples, mas muito robusto de criação de notificação, onde um evento atendendo a determinados gatilhos, ele pode gerar um alerta para você. Então, nesse exemplo que eu dei, assim que um técnico altera uma senha de um servidor que é crítico na operação do seu cliente, você pode ficar sabendo, receber uma notificação por e-mail ou ainda abrir um chamado no helpdesk que você utiliza. E esse mesmo sistema de notificação também serve para documentação. Então, assim que uma garantia vai expirar ou uma licença de um produto precisa ser renovada, você também consegue criar um sistema de alertas e monitoramento para que você seja avisado no tempo certo, possa comunicar ao seu cliente sobre essas alterações e aí tomar a decisão correta nos próximos passos de licenciamento desse produto. Eu espero que tenha ficado claro como o PassPortal avança muito em conceitos e em processos de gestão de senhas. Se você também gostou desse conteúdo, quer conhecer um pouco mais do PassPortal e de como ele pode mudar e revolucionar a gestão de credenciais, tanto dos seus clientes quanto interna da sua empresa, fala com a gente e escaneie esse QR Code que está aqui do lado e nossa equipe de vendas vai entrar em contato com você para te apresentar o produto, fornecer um trial da solução e com certeza te ajudar na adoção e na criação de um processo de gestão de credenciais. Obrigado por consumir esse conteúdo e até a próxima.